Hoje eu quero falar com vocês sobre saindo da mediocridade por meio de atitudes inspiradas. Diga comigo assim: eu não quero mediocridade. Uma das desgraças que Satanás estabeleceu na igreja chama mediocridade. As pessoas se acostumam com o subproduto de Deus. Eu tenho falado isso já faz algum tempo. Elas se acostumam a viver e estarem contentes com coisas que Deus nunca idealizou que os homens ficassem contentes e estagnados. Deixa eu falar uma diferença clara para vocês que hoje todo mundo precisa entender. Nós temos que ter um coração sempre grato a Deus por tudo aquilo que Ele fizer em nossas vidas. Eu tenho que ter um coração grato a Deus, mesmo quando eu estou passando por lutas e dificuldades. Mas isso não significa que eu tenho que ser conformado com aquilo que está acontecendo comigo. O que significa, quando eu estabeleço um conformismo no meu coração, dizendo que eu estou conformado, eu estou conformado de ficar desempregado, eu estou conformado em viver com um emprego medíocre, eu estou conformado em não ser usado por Deus, eu estou conformado em não prosperar, eu estou conformado em não desenvolver meu ministério, meu chamado, eu estou conformado em saber que Deus tem algo para mim, mas eu não fui atrás daquilo que Deus quer para mim. Quando eu me estabeleço debaixo desse princípio de conformismo, eu estou saindo do centro da vontade de Deus. Eu não posso compreender, sim ou não? Eu vou glorificar Deus quando eu estiver com falta de dinheiro, sim ou não? Sim. E quando eu estiver com dificuldade no meu relacionamento familiar, eu vou glorificar Deus? Sim. Mas significa que eu vou sentar na cadeira, levantar minha cabeça ao céu e dizer assim: Senhor, eu estou conformado, mesmo que minha esposa não seja uma esposa abençoada, seja uma murmuradora, uma briguenta, ou que meu marido seja um alcoólatra que não quer se converter, estou conformado, por mim que sim, tá bom. É assim que Deus quer que a gente faça. Deus, e aí a palavra de Deus ela tem que renovar nossa mente. Por quê? Porque dentro da própria igreja o diabo lançou uma semente que é uma ideia. Muitas pessoas acreditam que ser espiritual é passar por lutas. Jesus não só diz para a gente que passar por lutas deve ser leve e momentâneo, tempo de tribulação, como Ele nos ensina que até mesmo quando nós vamos jejuar, nós temos que passar um óleo no rosto, passa uma maquiagemzinha assim, ou passa uma água na cara, para que você não saia com cara de piedade. Mas nós aprendemos por aí que é bonito dizer assim: estou aflito, mas meu alvo não é nada a não ser meu Deus. Olha que bonito. Só que Deus, quando olha para você, assim como eu olho para os meus filhos e você olha para os seus, ou para os seus pais, você não idealiza uma vida para essa pessoa, uma vida de mediocridade. Você não idealiza para a vida das pessoas que você ama uma vida de eterna dificuldade. Você não idealiza para a pessoa que está do seu lado, seu discípulo, até mesmo o seu líder, que ele vive uma vida sempre de mediocridade. Diga comigo assim: Deus me chamou para prosperar. Quando eu digo prosperidade, não significa prosperidade financeira, mas significa prosperidade integral. Tem gente que já se conformou: meu marido me bate, mas só de vez em quando. O outro diz: a minha mulher me traiu, mas ela me trai, mas é de vez em quando só, ela está mudando. Tem, queridos, eu estou falando aqui, talvez para alguns de vocês isso seja uma coisa até absurda, mas isso acontece no nosso meio. Existem pessoas que sabem, mulheres que sabem que seus maridos o traem, e simplesmente dizem: não, um dia Deus vai mudar. Eu estou tranquilo. Sabe que a mulher trai o marido e fica conformado. Tem gente que todo mês vira no vermelho e se acostumou. Tem gente que não paga suas dívidas e já viveu em cima disso daí há muito tempo e se acostumou. Queridos, uma vez eu ouvi uma frase de um técnico de futebol americano. Ele diz assim, esqueci o nome dele agora, assim: ser vitorioso é dizer, mas fracassado também. Tem gente que fracassa em áreas da sua vida e eles se acostumam com o fracasso. Ah, eu abri uma célula, fui pregar uma vez e a célula foi uma catástrofe. Ah, mas tudo bem. Ah, eu fui fazer tal coisa, não deu muito certo, mas tudo bem. Veja bem, nós não temos que gerar no nosso coração um descontentamento que nos aprisiona. A Bíblia diz, nas 2 Coríntios
que a tristeza do Espírito, ela nos remete ao arrependimento e à mudança. E a tristeza que o mundo dá gera morte. Tem gente que se acusa, porque eu não tenho, porque minha família é uma catástrofe, porque meu relacionamento com Deus é uma lástima, porque minha santidade eu sempre é uma santidade de mentira. E fica choramingando, mas não tem uma atitude adequada para sair, para romper com a mediocridade. Eu não vou compreender esse ano. E o que muda a gente não são os nossos pensamentos e sonhos. Alguém aqui, por exemplo, sonha em viver pobre pro resto da vida? Alguém aqui sonha em perder os seus filhos para traficante? Alguém aqui sonha que seu casamento dure alguns meses? Alguém sonha que seu marido tenha outra e sua esposa tenha outra? Alguém aqui sonha e tenha uma vontade de abrir escolas fracassados? Ninguém tem, porque na mente da gente nós temos um ideal: eu quero mudar a minha vida. Só que existe uma diferença entre eu pensar que quero e agir em direção ao que quero. Eu tenho uma atitude que revela aquilo que eu realmente quero. Se eu quero agradar alguém, eu tenho uma atitude. Se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho uma atitude. Se eu quero empreender algo, eu tenho que ter uma atitude. Eu quero vender, agora eu vou começar a vender, lâmpada, ar-condicionado. Eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que ir atrás, eu tenho que demonstrar que eu quero. Não é simplesmente sair, oferecer para padaria. Você quer comprar um ar-condicionado de 60 mil BTUs, 5x5, vai fazer o que com ar desse tamanho? Aí o cara fala assim: não, eu não quero porque não cabe, volta para casa chorando: Deus, o Senhor não abre as portas. Na verdade, as nossas atitudes, queridos, muitas vezes revelam que nós não estamos preparados para sair da mediocridade. Muitas vezes nós dizemos: eu quero sair da mediocridade, mas eu não saio. Por quê? Porque eu penso, eu quero sair, mas não adianta eu querer, eu tenho que fazer, eu tenho que ter atitude adequada. Jesus disse: eu quero salvar o mundo. Deus disse: eu quero salvar o mundo e quero provar o meu amor pela humanidade. Todo mundo disse: ótimo, que maravilha. Aí o diabo falou assim: mas você sabe que tem um preço a pagar. E Jesus disse: eu amo e eu faço. Eu vou para a cruz para poder provar para esses homens e para essas mulheres que eu faço e não só falo. Eu quero essa palavra que vai nos revelar atitudes inspiradas para mudar as nossas vidas. Eu quero falar com vocês sobre um homem chamado Davi. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: quem era Davi antes de ser o que nós conhecemos como rei? Ele era um músico que pastoreava ovelhas, o filho mais novo de Jessé. Mas qual era a projeção de sua vida? Alguém viu alguma coisa de Davi? Alguém estimava esse homem? Eu quero dizer para você que Davi não era ninguém. Davi era um pastor de ovelhas. Davi era um ser esquecido pela sociedade, eu provo isso para você biblicamente. Ele nem foi chamado para nada da guerra. Um homem ativo deveria estar na guerra. Ele era um ser esquecido pelo próprio exército. Ele era um ser desprezado pelos seus irmãos e até mesmo pelo seu pai. Porque quando Samuel chega lá e diz assim: eu quero ungir, eu vou vir aqui para poder sacrificar e ofertar contigo, eu vim aqui, mostre seus filhos. E Jessé foi mostrando o filho primeiro. Esse daqui é bonitão, é forte. Esse daqui é sábio. Esse daqui não sei o que lá. Aí Samuel diz assim: Deus falou que não era nenhum deles. A Bíblia diz que Samuel pergunta para Jessé: mas você não tem nenhum outro filho? Você tem um mais novo. Quem é ele? Davi. Então não pode chamar. Olha o que a Bíblia diz em Samuel, 1 Samuel 16, 1 em diante. Deus fala para Samuel: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Às vezes nós temos, os líderes que estão aqui nesse lugar, nós temos pena de discípulo. E às vezes Deus tem que falar isso para a gente: até quando você terá pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? E lá Deus disse para Samuel: enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Davi saiu para trabalhar como uma manhã qualquer, como todas as manhãs. Ele não sabia que Deus tinha preparado para ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos os dias Davi saía pela manhã.
E talvez passou pelo coração dele, como eu tenho certeza que passou no coração de muitos de vocês. Será que Deus está vendo? Será que todo o meu trabalho, toda a minha dedicação, que nunca foi valorizada pelo meu pai, nunca foi valorizada pelos meus irmãos, será que alguém um dia vai dar o devido reconhecimento a mim? Você não precisa levantar sua mão, mas quantos aqui já se pegaram dizendo para si próprios: eu não tenho o reconhecimento do meu trabalho? Quantos aqui podem dizer coisas ainda piores? Diz: nem a minha própria casa reconhece meu esforço. Meu pai não reconhece, minha mãe não reconhece, os meus irmãos não me reconhecem. A Bíblia diz que Samuel chegou para Jessé, e aí Deus disse não para o primeiro filho. E a Bíblia diz que Samuel olhou para Eliabe, pode pôr o próximo, Eliabe, a Bíblia diz que Samuel olhou para ele e falou: é esse o novo rei de Israel. Mas a Bíblia continua, o versículo. Ele olhou, ele tinha porte de rei. Ele era bonito, forte, ele era vistoso. Ele diz assim: esse é o rei. E Deus diz: não é. Ele continua falando com o pai de Davi, Jessé, e ele traz Abinadab. E Deus disse: esse também não é. Aí Jessé traz Samar. E mais uma vez Deus diz: tampouco é esse. E a pergunta que eu faço para o texto é: por que Deus escolheu Davi? Por que Deus olhou aquele menino que ninguém dava valor? A resposta está no texto. 1 Samuel capítulo 16, verso 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Esse daí está falando de Eliabe. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Vamos dizer todos juntos? Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pode continuar. E o homem vê o exterior, porém o Senhor. Por que Deus escolheu Davi? Diga comigo: porque Deus viu o coração. Davi talvez não era o mais forte dos filhos, não era o mais bonito, não fazia parte do exército de Israel, não tinha patente. Mas a Bíblia diz: Deus viu o que? O coração. A primeira atitude inspirada que eu e você devemos ter para sermos usados e sairmos da mediocridade é procurar ter uma alma curada. Sabe, queridos, tem pessoas que criticaram por muitos anos dentro da própria igreja, dizendo: nossa, a igreja católica, as pessoas vão olhando de joelho, não sei onde, é penitência para atrair Deus, para poder pagar promessa, o sacrifício já foi pago. Mas tem gente dentro da própria igreja que fica fazendo sacrifícios, fica fazendo coisas loucas por Deus, achando que isso realmente vai atrair a Deus. E Deus fala no próprio livro de Samuel, a Bíblia fala: não é melhor obedecer do que sacrificar? Queridos, eu tenho vivido minha vida cristã já fazem alguns anos, e todo o tempo que eu tenho, tanto de vida cristã como liderança cristã, que me revelou, que me mostrou, que me deixou claro, é que as pessoas que não têm alma curada, elas não prosperam no reino.